Há 50 anos atrás, um médico inglês trabalhando na Índia, com pacientes com criptorquia. Criptorquia é o seguinte, o testículo não desce para o escroto, ele fica preso. Então eles usavam uma coisa chamada gonadotrofina coriônica para fazer o testículo descer. E essas pessoas que têm essa uma enfermidade, essa síndrome, apesar de serem homens, eles têm corpo de mulher, eles têm quadril, eles têm bumbum. E o Dr. Simmons percebeu que aqueles pacientes que tomavam a gonadotrofina coriônica para tratar a criptorquia, não só baixava o testículo, mas eles perdiam aquele formato na cintura e diminuiu o bumbum. Então ele falou assim, interessante, isso emagrece. Então durante 40 anos ele fez um estudo, e a maior autoridade do mundo na época, fez um estudo mostrando como emagrecer com gonadotrofina coriônica, que a gente chama hoje de HCG, que inclusive o Fito já fez o treinamento lá comigo, já sabe. É uma coisa onde você emagrece, mas você perde só a gordura normal, a gordura que não deveria estar com você. A estrutural, que protege os seus órgãos, não sai. E você também não perde massa muscular. E o mais interessante de tudo é que você emagrece e o seu contorno corporal vai mudando. Você já viu gente que emagrece e continua parecendo gordo, porque fica todo flácido? Pois é, isso não acontece. Ao mesmo tempo que você vai emagrecendo a pessoa, a pele acompanha. A pele acompanha. O contorno corporal vai melhorando. Então, por exemplo, diminui a bumbum, diminui as nádegas, diminui o quadril, afina a cintura. E é impressionante. É um tratamento que é feito de 40 dias. A pessoa vai no consultório médico e recebe uma injeção 5 vezes por semana e tem uma dieta junto. E 70% das pessoas que emagrecem desse modo não voltam a ganhar peso, que é outra coisa importantíssima, porque a maioria emagrece, conhece o efeito sanfona. E o Dr. Simmons mostrou que chega a 80% dos pacientes dele nunca mais engordaram. Aí pode comer à vontade, ficavam liberados. É realmente fascinante e sem efeito colateral. Isso aqui é bonito. Ajuda no diabetes, entendeu? Ajuda em quem tem artrite, sara artrite. É o hormônio exclusivo da gravidez. Quando a mulher está grávida, quando ela faz o teste, Ana Paula, para saber se ela está grávida, o que ela está medindo é uma fração desse HCG, que chama beta-HCG, que é a subunidade, para dizer, porque é o hormônio da gravidez. Esse hormônio é o seguinte, caso falte energia para o bebê, esse hormônio vai, destrói o tecido gorduroso, adiposo da mulher e entrega a energia para o bebê. E o Dr. Simmons descobriu, então, observando esses chamados fat boys, os garotos gordos, que são chamados, ele observou que eles mudavam a composição corporal, o contorno corporal. Então ele viu que quando se aplica mesmo no homem, o cérebro interpreta que está precisando queimar gordura. Atua a nível hipotalâmico, porque muita obesidade, ela começa com problema no hipotálamo, no diencéfalo, e ele vai lá e trata esse processo. Então é revolucionário, isso é realmente revolucionário. Nossa, maravilhoso, vi que estou na fila. É. Sim, não, nós já temos solicitações. Estou na fila, sou a primeira, senhor. Mas é o que Não, acontece. primeira tu não é, porque tudo que a gente aprendeu com o Laís, nós começamos com a Ou gente. seja, o Então Miguel vai logo fazer depois primeiro. de vocês eu sou a primeira. É que muita gente procura justamente assim, cai de médico em médico, indo com Isso é um ovo de Colombo no nutricionista. emagrecimento, viu? É impressionante. E não consegue, aí faz a dieta, aí a história é sempre a mesma, né? Eu fiz a dieta X, Cada dieta, todas as dietas funcionam por um curto período. E cada vez vai ficando mais difícil. Quando você vai a primeira vez no espaço, você emagrece 12 quilos. Quando você vai a segunda, você emagrece 8. Quando você vai a terceira, você emagrece 3. Quando você vai na quarta, você engorda. Pois é. E todas essas acompanhadas de perda de massa muscular, que é o que ninguém Isso, gostaria. Né? e o T3 reverso vai aumentando. Você sabe muito bem. Óleo de canola. A gente vê gente indicando canola. Pois é, canola é uma sigla que diz Canadian Oil Low Acid. Existe um ácido graxo no canola que se chama ácido erúcico. O ácido erúcico é veneno. Ele causa uma miocardiopatia, o coração dilata e o paciente morre em insuficiência cardíaca congestiva. O que o Canadá fez? Eles mudaram geneticamente a cousa, que é a planta, e fizeram diminuir a concentração desse ácido erúcico. Por isso que chama Canadian Oil Low Acid. Esse é o primeiro problema. O segundo problema
é que ele também vem hidrogenado, para ele não estragar na gôndola. Então ele também tem gordura trans. Então você combina a gordura trans dele, mais o ácido terústico que está lá, é o pior veneno que você pode levar para casa. De todos eles, o canola é o pior. Tá? Essa é a minha classificação. Porque óleo de girassol a gente sabe que é girassol, né? Não faz bem, mas é girassol. Óleo de soja é soja, né? De canola não canola, existe. os caras acham que canola é uma planta. Não é. Canola não existe. O que existe é uma planta chamada couza, que é venenosa. Se o gado comer a couza, morre. Tá? E existem os suplementos alimentares para crianças, né? Que, inclusive, leite em pó, que não tem nada de fórmulas leite, né? infantis que tem canola. Você acredita nisso? Tem médico que indica para a criança tomar colher, a mãe dá a colher de chá para mulher, para recém-nascidos de canola. Para acreditar. Totalmente errado. Como suplemento. É fácil. Você que está nos assistindo, não tem jeito de mentir. Você entra no Google, pode entrar no Google normal, digita assim, ó, efeitos colaterais do canola. Você vai ficar abismado com o que tem lá publicado. De refrigerante, certo? Nem pensar, né? O problema do refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5 e o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa, só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece, você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então, quando você alcaliniza o tecido da célula cancerígena, ela para de se, ela diminui a proliferação. Então, tudo aquilo que você fizer que aumentar a sua alcalinidade faz uma diferença. Às vezes a própria água. A água, 70% do corpo em torno, como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo como um todo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós, na medicina, damos muito pouca bola para isso. O médico, em geral, não entende de água. Ele pensa que a água, o importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem 4 outras tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH, que nós acabamos de dizer, quanto mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser, no mínimo, igual ou superior ao pH do sangue, ou seja, a água ideal ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução, porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo, você diz, mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxidação dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá quanto que é o ORP. O ORP de uma água boa ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não tem nada a ver com a filtragem, não. Tem nada a ver com a filtragem. A filtragem tira os resíduos, mas não muda o ORP. O ORP da água tem a ver com o ângulo da molécula, porque é H2O. Então, o ângulo do hidrogênio faz uma diferença, entendeu? E hoje existem aparelhos, eu inclusive busquei um meu em Hong Kong, fui buscar um para minha casa, onde você pega a água de torneira, passa por esses chamados ionizadores, e quando sai do outro lado, sai uma água não só com pH de 10, mas sai com poder de redução de menos 200. Quer dizer, essa é a parte boa da coisa, ele se torna um antioxidante. É como se você estivesse ingerindo um antioxidante. Mas tem outras coisas muito importantes. Por exemplo, a condutibilidade da água faz uma diferença enorme. Se você fala assim, eu vou levantar minha mão, levantar meu braço. Quando você dá o comando para levantar o braço,
existe uma ordem no cérebro que caminha até os músculos. Bom, isso é conduzido, é um estímulo que é conduzido, onde a água faz parte. Só que se a água não tiver eletrólitos, essa condutibilidade diminui a velocidade. Então, por exemplo, um atleta que toma uma água de baixa condutibilidade, a performance dele atlética cai tremendamente. Vou dar um exemplo de uma água de baixa condutibilidade. Toda água que for por osmose reversa, as pessoas me perguntam, o que eu faço com o meu filtro de osmose reversa? Joga ele fora, ou dá para o inimigo. Porque na farmácia você deve usar água de osmose reversa, porque eles estão fazendo diluições. Mas para você beber no dia a dia, e tem muita gente vendendo filtros de osmose reversa para casa, e a pessoa não sabe, compra e pensa que é um grande negócio, filtra tudo, inclusive os minerais importantes. Esse aqui é o problema. Você vai dizer assim, mas na Arábia Saudita, eles pegam água do mar, fazem a osmose reversa e tomam essa água. Bom, mas só que eles fazem a osmose reversa e quando chega do outro lado, eles fazem uma remineralização da água. Aí a água volta a ter os mesmos minerais de antes. Isso é um processo complicado, não é uma coisa simples que você vai acrescentar. Então a minha recomendação é o seguinte, água destilada não se pode tomar, água chamada purificada não se pode tomar, e tem no mercado, está cheio disso. E água por osmose reversa não se pode tomar. Então, se uma pessoa que toma água por osmose filtrada, por osmose reversa, durante muito tempo, ela desenvolve osteoporose, por causa da água. Você vê que coisa absurda. A água pode engordar, você sabia disso, Ana? Não. A água pode engordar. Por exemplo, se você comprar uma água que vem de Natal, ela não vai vir aqui para Porto Alegre de avião, ela vai vir de caminhão. E vai ter uma hora que vai dar meio-dia, e vai ter uma hora que o sol vai estar quente. E o sol vai bater no plástico do container onde ela está vindo. E aquilo vai liberar xenoestrógenos. E esses xenoestrógenos são absorvidos no seu corpo. E eles não são biodegradáveis. Então, por incrível que pareça, a melhor água é aquela cuja fonte está mais perto de você. Se você conhece uma água espetacular de Fortaleza e uma mais ou menos de Igrejinha, toma sua água de Igrejinha, que é pertinho daqui, entendeu? Quanto mais perto você estiver da fonte, melhor, porque os xenoestrógenos estão contaminando. Além disso, tem a tensão superficial da água, que aí depende muito do ângulo. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que se você colocar um magneto na água, você melhora a qualidade da água. Então tem garrafas de magnetizadas e tal. O que o magneto faz? Ele muda o ângulo do H2O, do hidrogênio. E quando ele muda esse ângulo, a tensão superficial diminui. Você imagina lá num capilar, Guilherme, onde quase que a água tem que subir contra a gravidade. Porque chega uma hora que ela tem que ir no capilar. E o capilar, às vezes, é contra a gravidade. Quanto mais baixo for a tensão superficial dessa água, mais ela vai subir. Por incrível que pareça, existe água que desidrata. Olha que paradoxo, porque a tensão superficial dela é tão alta que ao invés dela contribuir para a hidratação, ela puxa o que está lá. E ela acaba desidratando. Então, essa combinação da pureza, do pH, do poder de oxirredução, da condutibilidade, da tensão superficial, isso faz uma água ser remédio. Existe um hospital em Tóquio, no Japão, onde o tratamento é feito com água. A pessoa está com câncer, ela interna, o único remédio que eles dão é o chamado Kangen. O telespectador pode entrar no YouTube, digitar Kangen, Kangen Water, e ele vai ter lá uns 20 filmes importantes no YouTube explicando o que é uma água medicinal, do ponto de vista científico. Então eles não precisam dar remédio, eles curam porque o pH é alto, a condutibilidade é boa, a tensão superficial é baixa, o ORP é negativo, aí você está tomando uma água que é remédio, entendeu? As regiões onde as pessoas vivem muito, você pega, por exemplo, região como Okinawa, como regiões até aqui no Equador, onde tem gente que vive com muito mais de 100 anos, você vai ver a água é rica, por exemplo, em magnésio. Nós temos gente na Serra aqui, nós temos cidades na Serra onde as pessoas vivem muito. Veranópolis, né? É? Veranópolis acho que é o lugar mais longevo do Brasil, né? A cidade mais longeva do Brasil, né? Tem mais longevos. Me diz uma coisa, mas tem como a gente... Tem como a gente... uma dica para quem vai comprar.
Uma dica que a gente vai comprar. Hoje é lei da Anvisa, você olha no rótulo, tem o pH. Então o pH, aquilo ali é muito interessante. Se você comprar uma água, por exemplo, com um pH muito baixo, é quase como se você estivesse tomando um refrigerante. Quase como. Então, tem por gente... isso que eu disse que eu já tive que mudar isso aí também. Mas que eu bom, virei leitor de garrafinha de água. Os caras devem achar que eu sou maluco, né? Que eu fico olhando o rótulo para ver pH. E o restante desses itens que tu falou? Isso aí você tem que ter aparelhos para medir, que não são caros não, viu? Eu tenho toda essa aparelhagem em casa, porque eu acabei de gravar um DVD em água, vou te mandar de presente, você vai adorar. Aliás, você está indo lá sábado, eu vou te dar de presente um. Eu acabei de gravar um DVD de 1 hora para médicos só sobre água, entendeu? Então você vai trazer o DVD atualizado. Você sabe, nós médicos sabemos muito pouco sobre água, né? Apesar de ser o nutriente mais abundante no corpo humano. A gente devia ser o mais abundante, nós devíamos ter um conhecimento melhor sobre isso. Não se tem aula disso na faculdade de medicina. Infelizmente. Pelo menos na época que eu fiz faculdade. Não, agora estão pouco. As faculdades agora estão piores que na nossa época. Bem piores.